nesta semana que antecedeu o segundo turno das eleições brasileiras, nós lemos o capítulo mais político, que vai melhor tratar de questões políticas na Irlanda aqui, do nosso querido Ulisses. O que temos para hoje, Sanches do Cinéias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de questões, temáticas, propostas que saem de dentro do nosso Dom Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no episódio número 9 da nossa jornada de leitura conjunta, Ulisses, do James Joyce. Nós estamos lendo agora no final do ano este livro. Essa semana, tudo que nós lemos me remeteu bastante a uma das obras mais importantes, ou repetidas até, no barroco, tanto espanhol quanto italiano, que é o Polifemo e a Galateia, porque o Cíclope, o episódio dessa semana, seria Polifemo, remete exatamente ao episódio onde o Polifemo aparece na Odisseia. Polifemo, esse Cíclope de Poseidon, que vai sequestrar ali, de certo modo, a embarcação do Ulisses, vai comer parte da tripulação, seus colegas ficam ali em stand-by na geladeira para a próxima refeição. Ele então toma uma atitude e acaba ferindo o olho do monstro para conseguirem fugir, e quando isso acontece, todos os vizinhos do Polifemo acabam ridicularizando por esse fracasso. E esse episódio vai ser feito de algum modo aqui no episódio onde o Bloom se encontra num pub com outras pessoas. Mas talvez uma das coisas mais interessantes de destaque nessa semana é que nem o Bloom nem o Daedalus estão como narradores. Na verdade, o narrador é um personagem que nós ainda não conhecemos, que não nos foi apresentado, e está ali com o Joe Hymes, outras pessoas que nós já vimos, com o próprio Bloom, comendo, tomando algum álcool ali, divertindo no pub e conversando sobre política. E esses dois pontos da história do Polifemo no Odisseu vão ficar muito fortes aqui nessa ideia. Até pensando na tabela do Gilbert sobre a forma como o Joyce constrói o Ulisses, a parte do corpo será o músculo e o lugar será a taverna, essas duas junções perfeitas formando o Cíclope, como essa força bruta ela é formada aqui, e a política como linguagem representada pelo Odisseu, que de certa forma será desenvolvida aqui pelo Bloom e outros personagens, nessa junção desses dois lados que tentam especificar ou explicar quem seriam os irlandeses. Isso tudo usando do gigantismo. Como assim? A forma que o Joyce escolheu para essa semana pega os temas que vão sendo introduzidos, vai escalonando até que eles, de certa forma, explodam dentro do livro. No episódio da Odisseia, nesse momento, quando o Polifemo fica insistindo para descobrir o nome do Odisseu, ele sempre responde que ele é ninguém, né? E o nosso ninguém dessa semana é esse narrador desconhecido. Tem as frases do tipo, e eu disse, e fulano falou, e não sei quem disse tal coisa, lá, disse fulano. E essa forma de narrativa prende um pouco para os aspectos de o que está interessando a quem, por que destacar isso, por que destacar aquilo. É uma conversa de bar, né? Então se trata de tudo e de um pouco mais, apesar do principal assunto ser a política. E dentro mesmo desse gigantismo, por essa diversidade das conversas, o Joyce acaba construindo uma espécie de narrativa plural, onde em determinados momentos ele brinca um pouco com a forma de se expressar de determinado discurso, depois parte para o outro, depois para outro mais. E aqui ele vai pegar préstamos da forma do discurso científico, do discurso jurídico, do jornalismo sensacionalista, da literatura barata, da espiritualidade, que é um dos temas mais discutidos aqui, onde o Bloom se destacou mais, talvez, essa semana. Talvez em contraponto a todo esse gigantismo, ao mesmo tempo que é um contraponto, nós também temos um reforço desse gigantismo, que serão alguns momentos em que o Joyce vai apresentar o extremismo da sociedade moderna, dos irlandeses, mas da Europa ali, do mundo no geral naquele momento, tanto em falas de personagens quanto em atitudes, e contrapondo diálogos de uns com os outros.
Porque ainda dentro do gigantismo, apesar de não ser necessariamente isso, mas é como se ele fosse nos dando tipos de gigantes distintos. Por exemplo, vão ter páginas aqui que eu gostei muitíssimo, porque é meio que uma prova de conhecimentos gerais pra você. Ele começa a elencar nomes e referências de gigantes da história, da literatura, sejam eles autores ou seus próprios personagens fictícios, nomes da filosofia, da ciência, da história da humanidade no geral. Outra forma de gigantismo tem uma frase que ele vai transformar em uma palavra, são 3 linhas de uma palavra só, que na verdade é uma frase escrita sem espaço, trazendo o poder da palavra também nessas hipérboles, digamos assim. Entre algumas discussões mais profundas, vamos lembrar essa virada do século XIX para o século XX, onde um dos personagens vai falar sobre civilização. Contrapartida essa ideia da civilização, do modo de colonialismo feito até então, e que infelizmente se seguia ainda por um tempo, que prometia a civilidade, trazia a selvageria, trazia as doenças, dizimava populações e outras culturas. Tem uma crítica muito forte, lembrando, estamos na Irlanda, a marinha britânica e ao que eles fazem e desfazem dentro do seu território, né, do território irlandês. Tudo isso juntando uma crítica, seja pela visão política, história, filosófica, científica, o que for. Esse homem vê como gigante, como algo incrível, como filho de Poseidon, vamos fazer o paralelo com o Cíclope, mas que é um bárbaro, que é um selvagem, que é uma criatura monstruosa. Se formos colocar o Bar como uma pequena estrutura reflexo dessa sociedade maior, o cidadão, um personagem novamente sem nome, apenas com esse título, e um título que aparentemente leva à civilidade, não, o cidadão, seria a expressão máxima dessa barbárie. Um homem irlandês por excelência, que é agressivo, bêbado, de várias maneiras durante o texto ficou muito claro o quão hipócrita ele é, e mais do que todos os outros extremistas, né? Todos os personagens ali do Bar são extremistas, mas ele é o maior de todos. E o termo extremista ou o termo radical fica muito interessante nesses diálogos, pensando no Cíclope, por se tratar de uma criatura que tem um olho apenas, né? E todas essas personagens, elas têm uma única visão, uma única forma de perceber o mundo, a realidade, e desprezam e buscam destruir, pelo menos aqui no âmbito do discurso, qualquer um que pense de modo distinto. Foi algo que impactou muito essa semana, justamente pensando em um período onde nós estamos no espaço onde mais discute política, né, a semana da eleição, o segundo turno, e onde esses comportamentos eles ficam mais evidentes, esses extremismos, né, talvez nos últimos 20, 30 anos no Brasil não estiveram tão aflorados, tão diretos assim. Em contrapartida, nós temos o Bloom, que talvez exatamente por ser esse personagem modernista, angustiado, em angústia, em exame cerrado de si mesmo, ele não tem essa radicalidade por ele não ter convicções tão fechadas. Ele tem os seus princípios, tem as suas ideias, mas ele não se limita. Talvez o que tem de identidade aqui, que vai ser reverberado essa semana, é o ponto dele ser judeu, ter isso como identidade, mas ainda assim a forma como ele enxerga isso não é ainda tão fechada quanto os outros. É muito bonito ver como o Bloom ele defende a sua fé, a sua etnia ao mesmo tempo, sem desprezar o outro, né? Quando ele faz o contra-argumento dizendo que Jesus era judeu, né? O homem máximo de vocês que se dizem cristãos e por isso são estariam acima de mim, o Deus de vocês é o meu Deus, tem o meu sangue, tem a minha identidade. Bloom, ele faz esse exame cerrado de si mesmo, ele tem consciência de quem ele é, apesar de não gostar tanto assim de quem ele é. Ter essas suas crises, essa sua angústia. O último parágrafo mesmo dessa semana, com o que o Joyce escreve sobre o profeta Elias, fica muito forte isso, né? Uma declaração muito bela. Vamos lembrar numa época onde o antissemitismo estava aflorando cada vez mais. Ele retoma as frases que Jesus fala na cruz sobre o profeta Elias, compara o Bloom com Elias. Podemos pensar a princípio sim, um profeta que foi angustiado por muito tempo, mas vamos retomar um profeta que defendia Deus unicamente, enquanto todos os outros defendiam Baal. Esse aparenta ser o comportamento, a ideia do Bloom aqui. Ele é o único que pensa dessa forma mais generosa, moderada, enquanto todos os outros são radicais. Pequeno detalhe aqui pro Joyce,
errados. O Joyce é um irlandês que fala da Irlanda fora da Irlanda, mostrando que os irlandeses têm visões equivocadas sobre o próprio país. Da mesma forma, Cristo também está diferente, né? Está no oposto aos fariseus, que também tinham uma interpretação e uma prática equivocada da Torá, da lei. Foi uma valorização muito bonita do Bloom, né? Mesmo no ambiente, e aí vamos lembrar da heresia, onde as ideias não poderiam estar sendo muito valorizadas, né, em contraponto ao Dédalus, apenas um bar, mas é uma saída vitoriosa, a valorização do que se passa na mente desse personagem, além de muitos dos mitos irlandeses terem passado ali. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário sobre o capítulo Cíclope de Ulisses, do James Joyce. Me conta aqui embaixo o que foi que ficou de destaque na sua mente essa semana. Quais foram os mitos, as ideias mais fortes sobre a Irlanda que te marcaram mais? Como você enxergou o Brasil dentro desse cenário, dessa leitura. Nos vemos quarta-feira para falar de literatura, mas nos vemos também na sexta-feira para o nosso episódio, para o nosso vlog de número 100. Eu vou te levar para um dos lugares mais especiais daqui de Recife. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!